Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vou passar para vocês hoje a primeira aula sobre a respeito da sociologia de Emile Durkheim, tá? Mas antes vamos a alguns anúncios aqui, tá bom? Alguns avisos. Bom, basicamente, eu vou estar seguindo o cronograma conforme está no nosso calendário. Essa aula aqui é a aula dessa semana que vocês já não tiveram. E a partir das próximas aulas vai estar casando certinho conforme o cronograma, tá? Para as próximas semanas, eu vou sempre estar preparando algum material para vocês. Ou vai ser no Moodle, ou vai ser no e-mail da turma, tá? Vai ser algum vídeo, a minha expectativa é estar sempre passando algum vídeo para vocês, ou qualquer outra coisa. Além disso, eu vou estar organizando no horário das aulas uma videoconferência com toda a classe. Eu vou ficar disponível durante 1 hora para que vocês possam entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, enfim, alguma dica. A ideia basicamente é que as aulas elas sejam esse material que eu estou passando para vocês aqui pelo YouTube, porém, aquele espaço reservado para a gente conversar, que vai ser no mesmo horário da aula. Então, esse vídeo eu estou fazendo o pessoal da pedagogia e o pessoal do direito matutino. Então, para a pedagogia, vai ser no horário das aulas, essa videoconferência, vai ser a partir das 9h40, no horário do Mato Grosso do Sul, ou 20h40 no horário de Brasília, e o pessoal do direito matutino vai ser às 10h40. Qual é a ideia? Às 10h40 eu já faço vou pegar aquele horário que seria da aula de economia política, e vou fazer um pedaço daquilo para tirar as dúvidas de economia política e um pedaço daquilo para tirar dúvidas de sociologia geral e jurídica. Tá? Então, mas eu ainda não tenho essa ferramenta, da videoconferência. A que eu tenho, ela serve para poucas pessoas, e eu fiz algumas tentativas contra a ferramenta, não deu certo, então estou adquirindo uma ferramenta, estou conseguindo instalar uma ferramenta que vai permitir a gente fazer conferência até com 100 pessoas. Então, como as turmas não tem mais de 40 alunos, eu acho que seria suficiente para a gente, mas ainda não tenho, mas vou estar trabalhando para até segunda ou terça-feira já estar com ela funcionando, e aí eu aviso para vocês, mando um e-mail para vocês, tá bom? Bom, vamos falar sobre Émile Durkheim. Tá? Émile Durkheim, francês, nasceu na cidadezinha de Epinal. Essa cidadezinha é mais ou menos uns 100 quilômetros da fronteira da Alemanha. Tá? Então ele tem influência daquela região. Ele morreu nasceu em 1858, morreu em 1917. Ele morreu durante a Primeira Guerra Mundial, muito provavelmente por tristeza relacionada ao falecimento do filho dele na guerra. Tá? E, seguindo o nascimento da sociologia, ele é um discípulo de Comte. Tá? Porém, ao contrário de Comte, e é por isso que Durkheim é considerado um pai fundador e não Comte, é porque Durkheim ele buscou, sobretudo, um método. Então, não hoje, mas na próxima aula nós vamos estar discutindo o método de Durkheim. Tá? Ele queria se aproximar como Comte da ciência da natureza, daí a ideia de nós pensarmos nele num positivista, no homem da ciência. Então, sempre quando a gente pensa na ideia de positivismo, nós estamos pensando em alguma pessoa muito próxima da questão da ciência, de buscar sempre um método, a precisão, muito relacionado às ciências da natureza, a biologia, a física e a química. Então, de alguma maneira, ele tenta trazer o método da ciência da natureza para as ciências humanas. Nós vamos estar vendo isso no nosso próximo bate-papo, tá? E seguindo essa tradição de Comte, ele, sobretudo, ele vai estar preocupado com a ideia de moral, tá? A moral não é costumes apenas. Moral está relacionado ao que consideramos como certo e como errado, como bom e como ruim. Então, se Comte detectou esse problema, porém chegou a pensar na ideia de uma religião da sociedade, a sociologia como uma religião da sociedade, para consertar essas questões morais, Durkheim não vai trabalhar nesse sentido. Durkheim vai buscar a questão da moral por um outro meio, que é o que nós vamos estar apresentando ainda hoje para vocês. Tá? Bom, antes de entrar no pensamento de Durkheim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A minha geração, ela sempre pensou o Brasil como uma coisa só. Então, é algo que sempre nos orgulhou, a ideia de um país geograficamente muito grande, a gente ter conseguido permanecer uno, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, que foi dividida em diversos países, em diversos estados-nação. Mas, nos últimos anos, eu tenho observado um aumento da, da temperatura política no Brasil, e às vezes eu vejo me pegando será que seria
possível imaginar que algum dia o Brasil vai deixar de ser um país único e possa se dividir em mais de um país ou vários países, tá? Imagina só se num horizonte curto, sei lá, de 10, 15 anos, haja um aumento dessa polarização e uma região do Brasil pense de um jeito e outra região do Brasil pense de outro, e eles cheguem às vias de se separar. Será possível isso? Será que não há um risco disso? Tá? Então, de alguma maneira, esse é o pano de fundo das preocupações de Émile Durkheim. Tá? Por quê? O Durkheim nasceu em 1858 e quando ele nasceu, a França estava vivendo o segundo império francês. Tá? Vivendo o segundo império francês, e quando ele era criança, início da adolescência, a França voltou para a República, passou a ser a Terceira República Francesa. Porém, se a gente for dar uma olhadinha na história da França dos últimos 80 anos para trás de Durkheim, nós vamos ver que muitas e muitas coisas aconteceram com a França. Daí a ideia de você pensar de maneira contínua o que faria a França permanecer unida depois de tantas e tantas reviravoltas políticas. Eu vou tentar sumarizar isso no próximo slide, tá? Nos próximos slides, perdão. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu de 1789, data da Revolução Francesa, até 1870, a implantação da Terceira República Francesa, muita coisa aconteceu. Em geral, a primeira imagem que a gente pensa, a Revolução Francesa, depuseram a monarquia, arrancaram o pescoço do rei e a partir daí a França virou uma república. Mas não foi isso. Eu estou tentando, trouxe um resumo desse período histórico. Então, por exemplo, em 1789, nós tivemos inicialmente a tentativa de monarquia constitucional, a ideia é que a França se tornasse uma monarquia mais ou menos nos padrões da monarquia inglesa, ou seja, o poder na mão do parlamento, alguma coisa parecida assim. A coisa acabou não dando certo dessa maneira, houve a queda da Bastilha, em seguida um momento fundamental da história humana, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e estabelecimento da Assembleia Nacional para limitar os poderes do rei e eliminar os privilégios que vinham desde o período feudal. Tá? Então, o período feudal é definitivamente extinto em 1790, e isso com o rei, o Luís XVI, vivo, tudo isso acontecendo. Em 1791, o rei tenta fugir da França, há questões políticas, há um massacre, 50 pessoas mortas, mais alguma coisa, mais muitos feridos. Aprovação da Constituição Francesa, em 1700, e a temperatura aumentando. Em 1792, mais massacres, tá? Cerca de 1.400 pessoas morreram, incluindo religiosos e pessoas que estavam presas. Estabelecimento do período chamado Convenção, em que se aboliu a monarquia e estabeleceu o que é chamado a Primeira República Francesa. Tá? Mas a brincadeira não acabou. A temperatura estava quente e continuava esquentando. Em 1793, estabelece o regime do terror. Mais ou menos, o pessoal não tem esse número exato aí, eu levantei pesquisas rápidas na internet, houve um número entre 16 mil e 40 mil mortes, e é quando, em 1793, quando o rei Luís XVI é decapitado. Tá? A temperatura continua aumentando. Todo ano, nesse período francês, o grupo que assumiu o governo decapitava o anterior. Tá? Então foi realmente um massacre. Quando esse período chega ao esgotamento, ocorre o chamado período do diretório, em que é um período menos turbulento, mais moderado, ainda contrário aos privilégios do antigo regime, tá? E isso vai tocando até o surgimento de Napoleão Bonaparte. Em 1799, Napoleão Bonaparte, tornado cônsul, inicia-se o período consulado de Napoleão Bonaparte, que vai se transformar no Império, isso em 1805. O Império Napoleônico ele dura mais ou menos uns 10 anos, e aí, surpresa, restabelecimento da monarquia. Aí nós tivemos o rei Luís XVIII, o rei Carlos X e depois o rei Luís Felipe I. Ou seja, monarquia, república, império, monarquia novamente, tem um rei, tem um segundo rei, tem um terceiro rei. Aí, finalmente, volta-se ao período republicano com a Segunda República Francesa, com Luís Bonaparte presidente, e, por fim, o Império Francês do mesmo Luís Bonaparte. Tá? Esse império dura até 1870,
quando é estabelecida novamente a República na França, e essa República ela funciona nesses moldes até a Segunda Guerra Mundial. Então, pensa bem, não faz sentido você não pensar que essa não fosse uma preocupação social naquela época. Afinal, muitas coisas estavam acontecendo, muitas pessoas ocuparam o poder e, puxa, como é que a França permaneceu unida? Então, a grande preocupação de Émile Durkheim, da sua teoria, é compreender por que a sociedade permanece junta, permanece unida e não se fragmenta. Então, a condição fundamental da teoria de Émile Durkheim, pelo menos nessa obra, da divisão do trabalho social, que é a sua tese de doutorado, que ele defende em 1883, é entender por que as sociedades elas permanecem juntas. Tá? Qual é a resposta de Émile Durkheim? A resposta de Émile Durkheim é o conceito de solidariedade. Então, eu vou pegar uma caneta aqui, ó. Então, vocês estão vendo essa caneta. Tem a caneta e tem a tampa. Então, quando a gente pensa na ideia de solidariedade, eu não estou querendo falar que eu sou solidário, eu sou bonzinho. Não. A ideia de solidariedade é quando uma coisa está solidária à outra, está presa à outra, está em comunhão com a outra. Então, por exemplo, nessa caneta aqui, ó, a tampa da caneta, ela está, quando eu coloco ela aqui, ó, ela fica solidária à caneta, de forma que quando eu movo a caneta de um lado ou para o outro, a tampa, por estar solidária à caneta, ela vai junto. Então a ideia de solidariedade aqui é essa ideia de estar junto, de caminhar junto. Tá? Então, dentro dessas suas observações, o que é que Durkheim ele percebe? Tá? Ele percebe que há duas formas de você promover a ideia de solidariedade. A primeira forma, ele chamou de solidariedade mecânica. Tá? Ele percebe que é possível você se tornar solidário às outras pessoas se você for parecido com elas, se você for igual a elas. Tá? Então ele percebe que essa forma de solidariedade, ela prevalece, ela está presente nas sociedades pré-modernas. Então vamos pensar no período feudal europeu. As pessoas moravam no campo. Imagina um período feudal de 1000 anos, sei lá, arredondando do ano 500 ao ano 1500, só para facilitar nossas contas. Então, durante esse período, a gente sabe até que foi um pouco maior, as famílias eram muito parecidas. Elas todas viviam no campo. Aquele núcleo familiar era o núcleo da produção, era o núcleo das relações humanas. O que o pai fazia, os filhos faziam, a mulher fazia. Todos eles eram muito parecidos. Se você comparasse uma família com a outra, eles eram muito parecidos. Então, essa sociedade formatada dessa forma, ela permite que as pessoas sejam intercambiáveis. Ou seja, quando eu pego uma família e comparo com a outra, é como se fosse a mesma coisa. É como se fosse... A ideia de mecânica vem mais ou menos da ideia de uma engrenagem. É como se cada membro daquela sociedade fosse um dos dentes da engrenagem. De forma que quando a engrenagem se movimenta, todo mundo movimenta ao mesmo tempo. Eu não tenho como pegar essa engrenagem, esse dente da engrenagem, a engrenagem move e esse vai para outro lugar. Não, ele move de maneira comum, todo mundo gira junto. Tá? Então, é intercambiável. Então, assim, eu posso imaginar que, havendo um conjunto de relações familiares em uma determinada casa, em que todos sabem mexer na terra, todos sabem cuidar dos animais, todo mundo faz as mesmas coisas, se um membro daquela família morre, um filho morre e nasce um outro filho, aquele outro filho ele vai fazer as mesmas coisas que fazia. Pessoal, desculpe o barulho do telefone, eu estava aguardando uma ligação. Curiosamente, eu fiz uma outra graduação no ano passado, uma graduação EAD, e curiosamente eu estou usando aquele ferramental para estar conversando com vocês hoje, e em função da pandemia do coronavírus, a nossa colação de grau havia sido cancelada e o pessoal mandou uma resposta para mim agora. Tá? Então me desculpe, vamos continuar. Então a ideia da solidariedade mecânica, ela lida com essa ideia de as pessoas serem iguais, serem semelhantes. E por causa disso, elas podem ser substituídas como se elas fossem uma peça, um dente da engrenagem em que sai um, entra outro e faz a mesma coisa. Tá? Então, o exemplo mais didático possível é um filho. Ele morreu, quem entrar no lugar dele pode ser homem, pode ser mulher, vai fazer a mesma coisa que o irmão falecido fazia. E por que isso é possível?
Porque num ambiente que todos são muito parecidos, fazem as mesmas coisas, eles compartilham um conjunto de valores, crenças, sentimentos comuns, símbolos que dá sentido à vida daquelas pessoas. De forma que, quando você nasce, a história que precede você, ela se sobrepõe à sua própria existência. Então você é como se você não tivesse uma vida própria. A história que vem atrás de você modela. É por isso que durante toda a Idade Média você pode pensar que a geração seguinte era igual à anterior e a que vem após a geração seguinte era igual à anterior e assim sucessivamente durante séculos. Tá? Então essa é a ideia da solidariedade mecânica. Nós somos solidários, nós somos unidos porque nós compartilhamos. Pelo fato de nós sermos iguais, ou não haver diferença significativa entre a gente, nós compartilhamos o mesmo conjunto de crenças, valores, símbolos e sentimentos. Tá? Uma coisa fundamental dessa ideia de solidariedade mecânica é o conceito de consciência coletiva. Essa é uma das contribuições mais geniais de Emile Durkheim à sociologia. Ele percebe que, a partir do momento que já existe um conjunto de valores que organiza o pensamento das pessoas, esse conjunto de valores ele se estabelece na forma de uma consciência de grupo, uma consciência coletiva, que está acima das consciências dos indivíduos e acaba organizando o pensamento e as ações daquelas pessoas vivendo em sociedade. Então, quando a gente pensar em consciência coletiva, você pode pensar no conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros da sociedade. Vou dar um exemplo bem contemporâneo. Imagina só, você é um profissional liberal, você tem um trabalho, enfim, e um cidadão, uma cidadã hiperpacífica, e no final de semana você vai realizar sua paixão, que é no estádio de futebol, assistir o jogo do seu time. Mas lá você se transforma. Naquela torcida, acima das consciências dos indivíduos, para uma consciência coletiva que organiza o pensamento e a ação. Então, aquela pessoa pacífica no final de semana, ela se torna violenta, ela xinga, ela quer brigar, etc. e tal, porque naquele momento a força coletiva é muito maior do que a consciência dos indivíduos. Então, você pode pensar a ideia de consciência coletiva a partir dessa forma. Então, a consciência coletiva ela tem vida própria. Quando você nasceu, a consciência coletiva daquele seu grupo social já estava presente. Então, ela penetra em você, você absorve aquela consciência coletiva, porque o pensamento social está organizado daquela maneira. Tá? E coisa fundamental, a consciência coletiva ela não é a soma das consciências individuais. Para Durkheim, não existe um indivíduo, grosso modo. O que existe é a sociedade. Durkheim nunca vai localizar uma explicação social no indivíduo. Ele sempre vai buscar a explicação na sociedade. Essa ideia ela acompanha a sociologia de Emile Durkheim e nós vamos ver na parte prática, quando a gente pensar nela especificamente para a educação e especificamente para o direito. Tá? Então, outra coisa, ela é algo que permanece, ela vai passando de geração para geração e funciona. A semelhança da psique para os indivíduos, a consciência coletiva seria a forma psíquica, o tipo psíquico da sociedade. Tá? Ela encontra-se por aí inserida na maioria das consciências individuais e ela se manifesta na forma de imperativos e proibições. O que é imperativo? Imperativo é aquilo que você tem que fazer e proibições é aquilo que você não pode fazer. Então, um exemplo que a gente pode pensar, o funcionamento da consciência coletiva, que não é muito mais comum nos nossos dias, é quando uma viúva ou um viúvo, eles guardam o luto. Tá? Guardar o luto, vestir o preto, seguir uma série de rituais que comprovam esse seu período, é um imperativo. A sociedade demanda de você que você passe por aquele luto. É como se o luto não fosse uma vontade sua, mas fosse uma vontade da sociedade que você acaba tendo que executar. E proibições são aquelas coisas que você não pode fazer, que a sociedade não permite que você faça. Ela penaliza ou ela proíbe, ela sanciona ou coage você a não agir de determinada forma. Por exemplo, na forma de se vestir. Então, mesmo hoje, dependendo do local que você faz, mesmo você estando bem vestido, naquele meio social que você vai estar, a forma que você se veste, ela pode ser mal vista. E aquilo acaba, de alguma maneira, aquela consciência coletiva acaba coagindo você de maneira, você sabe assim, puxa, eu vou naquele lugar, essa roupa eu não posso usar, eu tenho que usar outra roupa. Eu mesmo, quando eu estava preparando
para ligar aqui o computador. Puxa, de novo, será que eu vou dar uma aula com camiseta aqui? Eu fiquei imaginando. Tá? Eu tentei melhorar um pouco a iluminação, ainda não está muito boa, mas será que vou manter o mesmo estilo da aula anterior? Como era o que eu estava vestindo, eu acabei, falei, não, eu vou manter para usar isso como exemplo no nosso bate-papo aqui. Que mais? Outra coisa interessante, né? Quanto mais poderosa, mais presente a consciência coletiva, maior a reação da sociedade contra aquilo ou aqueles que vão contra a consciência coletiva. Imagine que há uma norma social que as pessoas consideram muito importante. Aquele que descumpre aquela norma social, aquilo vai afetar muito a consciência coletiva das pessoas e pode haver muita revolta contra aquilo. Então, imagina que, por exemplo, há determinados crimes que eles são, por exemplo, esse exemplo recente que aconteceu aí com o Dr. Drauzio Varela, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por ele, com aquele caso daquela trans no presídio. Quando a população descobre que o Drauzio Varela estava, provavelmente sem saber, que ele estava abraçando uma pessoa que cometeu um crime muito grave, grande parte da sociedade se voltou contra ele, porque o crime que aquela trans cometeu, ela fere de maneira muito aguda a consciência coletiva da sociedade. E foi por isso que o Dr. Drauzio Varela foi tão atacado. Então, sempre quando a gente ataca a consciência coletiva, a revolta é muito grande. Tá? Bom, e como é que funciona nas sociedades modernas? Puxa vida, nas sociedades modernas nós não somos mais tão parecidos. Tá? O que se estabelece na sociedade moderna, ao contrário das sociedades arcaicas, nas sociedades feudais, é que nós estamos solidários uns aos outros, não porque nós somos iguais, mas porque nós somos diferentes. Então, numa sociedade complexa como a nossa, ela só funciona sem somente ser nós colaborarmos um com o outro nas especificidades que cada um de nós é capaz de fazer. Então, por exemplo, nós já vamos falar sobre a divisão de trabalho. Então, nessa sociedade moderna, eu até sei fazer pão, mas se eu for fazer pão, eu não vou conseguir trabalhar, tá? Não vou conseguir fazer as coisas que eu faço. O padeiro, por exemplo, ele sabe até consertar o sapato, mas se ele for consertar o sapato, ele não vai conseguir fazer pão que vai alimentar as pessoas. Então a sociedade moderna, ela só funciona porque as pessoas se especializam em determinadas atividades e para a gente poder viver, nós temos que juntar todas essas atividades para a gente poder levar uma vida digna. Então, quando o Durkheim percebeu isso, ele chamou essa forma de solidariedade que prevalece nas sociedades modernas, chamou de orgânica, à semelhança do que acontece com o corpo humano. Enquanto na sociedade arcaica a ideia era um mecanismo, uma engrenagem em que uma peça movia a outra, na solidariedade orgânica é o corpo humano a metáfora. E por quê? Porque no nosso corpo humano ele possui vários órgãos, coração, pulmão, rim, fígado, e cada um tem sua vida própria. Porém, o organismo não vive se todos eles não trabalharem. Então, essa é a ideia da ideia de solidariedade orgânica. Todos nós precisamos trabalhar em conjunto para poder manter a sociedade. Tá? Então, se na sociedade que prevalece a solidariedade mecânica, nós éramos iguais e havia uma consciência coletiva que pairava sobre a sociedade, nas sociedades modernas em que prevalece a solidariedade orgânica, há espaço para o individualismo, para a individualidade. Tá? Então, solidariedade mecânica por semelhança, solidariedade orgânica por diferença, por complementaridade. Tá? E nos seus estudos, o Durkheim ele percebeu ainda um terceiro tipo, que ele chamou de sociedades segmentárias. É um tipo que há uma forte divisão do trabalho, ou seja, as pessoas são especialistas nas suas áreas, perfeito? Porém,
como eles estão muito distanciados de outros grupos, como eles têm uma distância geográfica de outros grupos, apesar de eles serem especialistas, eles estabelecem entre si um conjunto de valores que propicia o surgimento de uma consciência coletiva. Tá? Então, na verdade, apesar deles... Só que Durkheim não considera a semelhança deles por causa a solidariedade por causa da semelhança, mas por causa deles, pelo fato de eles estarem isolados de outros grupos sociais. Então, tentando sumarizar, 3 formas de solidariedade. Solidariedade mecânica, presente em sociedades arcaicas, caracterizado pela semelhança entre os indivíduos, pelo fato deles serem parecidos, eles possuem um conjunto de valores iguais, eles possuem uma moral coletiva comum, eles possuem... Aquela sociedade possui uma consciência coletiva que paira sobre aquelas consciências individuais e promove solidariedade àquele grupo. O segundo tipo de solidariedade é a solidariedade orgânica, presente nas sociedades modernas, em que prevalece a diferenciação social e, portanto, a solidariedade é obtida pela complementaridade entre os atores sociais. O padeiro tem que trabalhar com o sapateiro, com o comerciante, com o industrial, etc. Ou seja, para a gente conseguir, para a gente obter o que a gente tem, todos precisam fazer parte desse organismo. Isso dá espaço para as individualidades, da mesma forma que os órgãos no interior de um corpo humano, mas o corpo, a sociedade, ela só sobrevive se todos fizerem a sua parte. Esses são os 2 principais tipos de solidariedade. Então, sempre quando a gente for pensar em Durkheim, a gente sempre pensa em solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. O terceiro tipo que ele cita é o tipo intermediário, presente no que ele chama de sociedades segmentárias, que são sociedades onde há alta divisão do trabalho, como na solidariedade orgânica, mas como eles estão distanciados, isolados de outros grupos, eles acabam criando um conjunto de valores, uma moral coletiva comum, semelhante à solidariedade mecânica. Mas Durkheim entende que essa solidariedade ela não surge pela semelhança, mas sim pelo fato de eles estarem distanciados. É como se nós morássemos a 500 quilômetros de qualquer outra cidade e nós fôssemos uma sociedade muito especializada, com muito conforto, muitas mercadorias diferentes, porém, como nós estávamos muito distantes de todo o resto do mundo, a gente acaba estreitando os vínculos entre nós, que de alguma maneira, apesar de nós, acaba prevalecendo uma consciência coletiva comum naquele espaço, porém, a causa não é a nossa semelhança, mas a causa dessa solidariedade nas sociedades segmentares é a distância, o isolamento que eles estão do resto do mundo, vamos dizer assim, tá bom?